A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar neste vídeo, irmãos, a respeito da menina dos olhos do Senhor, mais uma vez, a obra da piedade. Isto mesmo, quem já foi atendido pela obra da piedade, irmãos, que a obra da piedade ela trabalha no anonimato, ela não é divulgada. Você que não é da congregação cristã no Brasil, fica sabendo, você nunca vai ouvir falar o que a obra da piedade fez para um e nem para o outro. Às vezes você vê uma igreja lotada de pessoas, a obra da piedade está trabalhando ali entre aquelas famílias que precisam, irmãos? E não é divulgado. E por esse motivo de não ser divulgado, irmãos, é que muitas pessoas vêm nas redes sociais atacar a congregação. Irmãos, é inacreditável a gente raciocinar que a congregação fez 500 igrejas, 500 templos, e não atendeu a obra da piedade, sendo que a prioridade da congregação cristã no Brasil é a obra da piedade. Entrando as coletas, 2 meses já fica no caixa para a obra da piedade. E o restante é dividido ali entre manutenção do próprio templo e também na parte das construções. Irmão Paulo, mas por que a congregação faz igreja se Jesus Cristo vai voltar? Ele vai voltar. Enquanto ele não voltar, nós temos que estar adorando a Deus dentro dos templos, irmãos. Nós servimos a Deus e a nossa igreja é dentro do nosso coração. Mas quem não gosta de ir no templo juntamente com seus irmãos, que é o corpo de Cristo, adorar a Deus em espírito e verdade? Quem é que não gosta? Irmãos, vamos supor que a congregação fez 500 templos, como dizem aí. Veja bem, mesmo fazendo 500, 600, 800, 1000 templos, a obra da piedade nunca foi deixada de atender. Os irmãos, às vezes, tem pessoas, irmãos, que andam com a vida toda errada. As pessoas, às vezes, ela faz coisa errada, sai da igreja, não congrega muito, deixa em evidência sua conduta cristã e às vezes passa por qualquer deslize, e às vezes passa até necessidade. E a congregação, então, ali naquele sentido, não vai até a casa da pessoa. Mas houve algum problema daquela pessoa com a igreja. A obra da piedade é silenciosa, como eu disse. Mas, irmão, a congregação que está no Brasil, quando a gente fala que é a igreja que mais cresce, é a igreja em que, sem pedir dízimo, sem colocar anúncio, sem divulgações, agora que está tendo na internet, mas não por causa da igreja, por causa das pessoas que estão divulgando. Por bem ou por mal, estão divulgando. O nome da congregação está sendo notório. Agora imagine a congregação recebendo a coleta. Você que fala da coleta da congregação, procure saber em outra igreja, aí fora, se elas mostram os templos que fazem, se elas mostram as obras de caridade, se os fiéis que dão este valor, se eles vê em alguma coisa feita, o dinheiro dele gasto. Vocês podem falar que a congregação faz bastante templo, que a congregação aí a congregação não ajuda em outro país, que é uma coisa que vocês não têm prova. As catástrofes que tem por aí, as coletas no nível Brasil, em que a Irmandade aí ajuda, vocês não têm prova de falar que não foi ajudado. E vocês também não têm prova e não podem falar
que algum irmão, algum ancião, alguém do ministério está pegando o dinheiro das coletas. Vocês não têm provas. O que acho engraçado que as pessoas falam, mas não tem prova. Não chega com documento aí provando. Só fica falando de longe, né? Falando, resmungando. Irmãos, a obra da piedade está em todo o Brasil e mundo. Logicamente tem locais que não entra muito dinheiro e a administração ali não tem muito dinheiro para suprir aquela necessidade. Só recorre ao Braz em caso extremo mesmo, em que precisa cuidar dos irmãos. Mas cada região vive com a sua porção, com as coletas daqueles irmãos que vivem ali. Adiantando que muitos jogam obras, ajudas do governo, joga a responsabilidade para a congregação. Mas sequer não tira o bumbum da cadeira para tentar pelo menos ajudar esta família que, entre aspas, né, supostamente família, que chega até você dizendo que a congregação não ajuda. Se você está vendo que uma pessoa não é ajudada, por que você não vai lá e ajuda ela? É muito bem mais fácil você transferir a ajuda que você tinha que dar, já que realmente está precisando. E tem pessoas que eram ajudadas pela obra da piedade, irmãos, e que acabou aí arrumando um emprego, que a obra da piedade não é vitalício. É 2, 3 meses, quando até a pessoa arrumar um emprego, depois muda para outra família. Essas pessoas, né, que ficam muito tempo, não avisa para os irmãos, mentem, diz que não está trabalhando, está só pegando o dinheiro com má fé, né, e os irmãos cortam mesmo. Porque realmente a ajuda tem que ser para a família. Vou colocar um vídeo aqui, irmãos, do que é a obra de Deus, do que é a congregação. Você que não conhece a congregação, que ouve zum por aí sobre fazer mais, a congregação só faz templo e não ajuda o povo, mentindo, usando de falácia, irmãos. Veja bem esse vídeo, olha só. Irmão, a obra da piedade levou um caminhão de coisas, de cesta básica, roupa, produtos, né, não perecíveis, né? E levou também produtos de higiene e deixou em um vilarejo
Eu quero crer que este irmão seja algum diácono ou algum cooperador, né, irmãos? E deixou aí para que o irmão distribuísse entre a irmandade. Mas isso é uma coisa em que nós colocamos aqui no canal para a nossa querida irmandade. E mais, eu sei que a nossa querida irmandade sabe disso, mas para aqueles que não conhecem a congregação cristã no Brasil, saber em que a congregação cristã no Brasil atende sim os seus necessitados. E na maioria das vezes, quando vai num vilarejo em que há um necessitado crente e o outro precisando da mesma coisa, eles dão também para outra pessoa. Eles dão também. Eles não estão comprando ninguém, porque nesta obra de Deus não tem negócio de comprar com cesta básica. E sim, a pessoa que tem, Deus que tem que aceitar a pessoa, não é a pessoa ter que aceitar Jesus. Então é totalmente diferente a congregação cristã no Brasil. E é esta denominação em que irritam muitos e deixam muitos aí nervosos e falando coisas desconexas, coisas que não existem para atacar. Irmãos, veja bem, eu teria que viver para ouvir isso. Já atacaram tanta gente. A obra da piedade, meu Deus do céu. Estão mexendo no tesouro do Senhor. Estão mexendo nos olhos da menina do Senhor, Santo Deus. A obra da piedade. Não faça isso. A obra da piedade é onde trabalha ali silenciosamente, para que ninguém sabe, para aquele pai de família que chega em casa, às vezes foi arrumar um emprego e não conseguiu, já chega em casa aprovado, os filhos tudo precisando de uma comida, precisando pagar a conta de água, de luz, precisando comprar um botijão de gás, e as irmãs, as valentes, as diaconisas da obra da piedade que estiveram ali, elas foram sem ele estar em casa, o homem da casa. Sabe por quê? Para não constranger o servo de Deus. Foram lá, oraram com a sua esposa e na oração fez o atendimento. Deixaram roupa, deixou um terninho para o irmão. Irmão, eu não tenho vergonha de dizer não, eu, quando precisei, o meu terno, deixaram camisa, terno, deixaram tudo que eu precisava, irmãos. Irmãos, eu me senti tão honrado por Deus, primeiramente, e pelos aqueles valentes que estavam ali trabalhando na obra de Deus, irmãos. Em que às vezes a irmandade dá uma coleta, e lá na frente, quando precisa, a irmandade vai falar, meu Deus, Deus não precisa do meu dinheiro não. Olha aí, Deus me dando tudo de volta. Os irmãos comprando botijão de gás, comprando remédio, comprando roupa, pagando água, pagando luz. Atende o irmão 3 meses, 4 meses, 5 meses. Né, irmãos? E de repente o irmão arruma um emprego, Deus melhora a vida do irmão, o irmão chega lá, o irmão não precisa mais não. Já o meu emprego, Deus já me abençoou. Agora eu vou ter meu próprio salário para bancar a minha família. Mas fica aquela gratidão com Deus. Ó Senhor, eu te servi na sua casa, né? Eu servi você, tu na sua casa, fala você, tu na sua casa, e hoje você me recompensa. Aqueles, irmão, que chegar aqui e falar, não dê coleta, não dê dinheiro para irmão, os irmãos estão querendo dinheiro, estão querendo isso, estão querendo isso. Tome cuidado com esses homens malignos, irmãos. Tome cuidado com essas bocas malignas, porque é boca maligna, irmão, que fala isso. Tome cuidado com eles. Porque, irmãos, eles querem mais é que essas pessoas, esses irmãos carentes que precisam da coleta, que precisa ser atendido na obra da piedade, não tenha para que ele seja atendido, para que a igreja, então, não tendo estas coletas, esse dinheiro para ajudar esses irmãos, para que as igrejas deixem de atender. Olha só o pensamento maligno dessa pessoa. Eles falam que não está atendendo para ninguém dar a coleta, para que a igreja não tenha esse dinheiro para ajudar realmente as pessoas. E lá na frente vai virar aquele tumulto. Irmãos, as pregações desta semana está sendo sobre, irmãos, a voz do maligno no ouvido da nossa querida irmandade.
Não atenda a essas conversas, irmãos. Santo Deus. Olha só o que a mocidade da congregação de um bairro, culto de jovens e menores, o tanto de mantimento para dar para as famílias. Olha só. Vocês viram aí, irmãos, o tanto de coisa para ajudar, caminhões e caminhões, os irmãos aí mandando para outros estados, o Brasil inteiro, a querida Irmandade sendo atendida, irmãos. Que a obra da piedade, mesmo na pandemia, não parou. Mesmo na pandemia, onde estavam todos em casa, alguns ficaram desempregados, alguns precisaram enterrar seus entes queridos. A obra da piedade não parou, irmãos, não parou, mediante as coletas que entrava. Irmão Paulo, na obra da piedade ainda teve coleta. E como que a igreja ia atender aquelas pessoas que, se para o governo pesou, e o governo tem dinheiro, para a congregação deve ter pesado bastante, irmãos, porque o que foi de famílias, né, que já estavam ali para ser desempregados, já estavam para sair das empresas, irmãos. E com essa pandemia as empresas já aproveitou, já mandou embora e ficaram os irmãos desempregados e sem trabalhar, irmãos, por causa da pandemia, irmãos. E a congregação segurou ali. A congregação segurou não, foi Deus mesmo que não deixou o seu povo padecer na terra, irmãos. Santo Deus. Ó, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando era pequeno, eu tinha meus 8, 9, 10 anos, irmãos. A minha mãe, ela era da obra da piedade. Ela ficou praticamente, se eu não me engano, uns quase 40 anos. Ela renunciou agora, em 2017, na cidade de Santos, para vir aqui para o Paraná. Que tem que renunciar, né? Porque ela era lá da cidade de Santos, né? Da regional de Santos. Ela teve que renunciar para poder vir para cá. Também já está numa certa idade que não dava mais para ela ir até a casa das pessoas. Mas aonde eu morava, né, ali tinha um local aonde houve uma invasão. Na época do PT ali, a prefeita deu umas terras, deixou invadir, né, e as pessoas invadiram aquelas terras. E ali fizeram uma comunidade. Não vamos falar outro nome que diz que não pode falar mais favela, mas, né, uma comunidade. E ali naquela comunidade tinha as pessoas que eram de bem e tinha aquelas que não eram de bem, aquelas famílias meia assim, né, da bagunça mesmo, né? Vocês entendem, né? Irmãos, e só que tinha que entregar ali, descer umas escadas, uns barrancos, entregar a cesta básica. E quando ela ia ali levar aquela cesta básica, ela conta que quando entrava na casa de nossos irmãos, ela sentia a presença de Deus. Às vezes um barraquinho, uma coisa humilde, mas ela falou que quando entrava dentro da casa dos nossos irmãos, Deus descia com a presença. E ela sentia aquela presença de Deus ali dentro. Por quê? Às vezes as pessoas estão num palacete, estão num lugar lindo, vidrificado, mármore, e não tem a presença de Deus ali dentro da casa. E às vezes a pessoa mora numa choupana, num barraco, aonde o vento passa entre as madeiras, mas Deus está ali no coração
da pessoa. Eu também, quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu ajudava a minha mãe a levar a cesta no morro chamado São Bento, na cidade de Santos. Atendia umas famílias ali. E quando nós chegávamos no local, tinha a oração, a entrega da cesta, a entrega do dinheiro. Irmãos, se os irmãos soubessem, eu era moleque na época, mas Deus descia com a presença e a gente via aquela família ali precisando. O irmão ali meio sem graça, atendia meio, né, o homem da casa, como se diz, estou sendo atendido, e eu dava até explicação que estava arrumando emprego, tinha mandado currículo, mas as irmãs não estavam ali querendo explicação. As irmãs estavam fazendo o que Deus estava mandando, o que tinha sido orado e levado para a regional, e as fichas sendo aprovadas, irmãos. Irmãos, esta é uma obra muito linda, muito gloriosa, e a gente vê por este Brasil afora a obra da piedade mansinha, sem ninguém saber, né? Dentro da igreja sempre tem aqueles, né, que gostaria de ser da obra da piedade e não foram. Sempre tem aqueles que eles arrumam as pessoas, eles querem fazer o trabalho do diácono, o trabalho da irmã da obra da piedade, e às vezes chega assim, veja bem, irmãos, isso eu estou falando de problemas internos. Chega e fala assim: ô irmã, aquela irmã ali da esquina está precisando, por que você não vai lá? Você não é da obra da piedade? Ela pensa que é assim, é indicando, apontando o dedo. Então, se ela acha que aquela irmã estava passando necessidade, como teve uma irmã que falou: ó, vai fazer uma semana que a irmã está sem comer, e você não apareceu lá. E por que ela, sabendo que a irmã estava sem comer, pelo menos um pacote de arroz ela não levou lá para a irmã? Então aquilo foi classificado em mentira, em aumentando o caso. Ah, eu não sou da obra da piedade, então eu vou ficar infernizando. E é isso que acontece hoje, irmãos. Esse motivo todo aí, porque muitos não foram de cargos, não tiveram oportunidade, né, de estar no ministério, e hoje fica essa tribulação contra a obra de Deus, irmãos. Olha, a obra da piedade, eu vou mostrar para vocês um vídeo de a obra da piedade quando recebe as roupas, o que ela faz primeiro antes de distribuir as doações. Olha só.
Viram aí, irmãos? Que coisa linda! Como que é a obra de Deus, as Irmãs da Piedade, o que é organização, né, irmãos? Irmãos, eu tô com uma carta que me enviaram dizendo bem assim: CCBanos serve a Deus? Será? CCB proíbe vocês de estudar a Bíblia com irmãos reformados, maduros na fé. Tampouco permite que vocês preguem o Evangelho na praça com eles, pois vocês não consideram eles como os irmãos. Diz assim: bendito o exclusivismo desta seita impede vocês de servir a Deus. As irmãs não podem fazer uma oração para as amigas em uma caminhada no parque, porque sem véu, de calça, sem se ajoelharam, Deus não ouve a oração. Bendito o dogmatismo desta seita impede de vocês servirem a Deus. A obra da piedade não pode matar a fome dos necessitados, se eles não forem da CCB, ou mesmo sendo, mas se não forem de excelente testemunho, não serão atendidos. Aí diz assim: cadê o amor ao próximo? Né? Vamos ler mais. Aí, para finalizar, irmãos, essa carta que me enviaram diz assim: a CCB proíbe vocês de se alimentarem da palavra de Deus em igrejas bíblicas, porque a igreja bíblica não tem a bendita revelação, o qual não passa de uma balela de anciães só para prender vocês no engano, na seita. Aí põe aqui João 4:23, porque esse povo, quando vem refutar, eles pegam palavrinha assim, sortida da Bíblia, sabe? Eles não pegam com o texto todo. Aí eles colocam essas palavrinhas, eles usam
a própria palavra de Deus para debater, para fazer confusão. Agora vamos ver do começo qual foi algumas perguntas. A CCBiano serve a Deus, será? A CCB proíbe de estudar a Bíblia com os irmãos reformados, maduros na fé. Tampouco permite que vocês preguem o evangelho nas praças com eles, pois vocês não consideram eles como irmãos. Irmãos, a congregação não tem por costume de pregar em praça. Nós temos a nossa liturgia na igreja e quando nós vamos orar, é de joelhos. Só oramos de joelhos em lugares que não podemos, mas o nosso, vamos dizer, a nossa doutrina é se ajoelhar para estar perante a Deus. Você estando em praça pública ajoelhado, você não está perante Deus. Você está perante o público e ainda serve ali de chacota, né, irmãos? Veja bem, e diz que que a congregação proíbe de estudar. A congregação não proíbe de estudar. Quantas vezes nós temos que falar aqui que a congregação não proíbe você de ler, você de estudar. Só que a congregação não aceita você levar o seu estudo e o que você estudou, o que você leu, para cima do púlpito para você pregar para a igreja. Porque o seu estudo, mediante a revelação dada por Deus, é como esterco. Isso mesmo, seu estudo da Bíblia para tentar pregar na frente do povo de Deus é esterco, porque nós vivemos pela revelação da palavra de Deus, não pelo estudo. O estudo é letra, e letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito o que é? É a palavra em si espiritual, pregada por revelação de Deus. Olha só, bendito exclusivismo. Diz que a seita impede você de servir a Deus. Mentira. As irmãs não podem fazer uma oração para as amigas em uma caminhada no parque, porque sem véu, de calça, sem se ajoelhar, Deus não ouve. Primeiramente, né? Se alguém pedir uma oração, vou orar por você. Quando eu chegar na minha casa, eu coloco o meu véu, o poderio dos anjos, né? E vou orar em seu favor. Realmente, quando a pessoa precisa de uma oração, ela não vai pedir aonde que seja a oração. E a pessoa não vai orar porque a outra não está de calça. Que nada, irmãos. Quando vai as visitas na igreja, vão de calça. A gente já sabe que é alma testemunhadas. Né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Jamais isso na igreja foi falado que não vai orar porque a pessoa está de calça. Que isso, irmãos? Até um irmão nosso, uma irmã nossa, se estiver usando calça, se estiver bem fraquinha, os irmãos dobram o joelho e oram por ela, irmãos. Isso daí é falácia desse povo, sabe? Eles têm esse negócio impregnado na mente deles, sabe, irmãos? Aí diz que se não se ajoelhar, Deus não ouve. Deus ouve. Só que não é por causa disso que vai ficar em praça pública, ajoelhada ali, né? Para servir de chacota, dobrado o joelho no chão, né? Vou falar, é doido esse povo, né, irmãos? Veja bem o que eles falam. Aí mexeram com a piedade, a obra da piedade de novo. Diz que a obra da piedade só ajuda os irmãos e aqueles que não estão fora da igreja, que tiveram um excelente testemunho. Logicamente, irmão, tem pessoas que está dentro da igreja, é atendido pela obra da piedade, sai, não congrega mais e pega o seu dinheiro, vão tomar cachaça, ficam só em casa sem trabalhar, põe a mulher para fazer faxina. A igreja vai ficar alimentando uma pessoa dessa? De repente, a igreja ajuda por causa dos filhos, por causa da esposa. Mas quando vê que tudo desbandeirou, como, irmãos? A congregação não é do governo. Ela não é do Brasil, ela é no Brasil. Ela não tem nada com o governo. O governo, antigamente o Bolsonaro, agora Lula, não dá nenhuma verba para a congregação. E tem um Bolsa Família. Tem as redes sociais aí, que hoje em dia, irmãos, na nossa época, lá em 1970, 80, 90, era complicado de ganhar até um Bolsa Família. Ser até aí quase aposentado, receber um auxílio do LOA. Hoje em dia tá tudo fácil, irmãos. E ainda tem gente pedindo. Santo Deus. Este dia eu tava no semáforo, veio uma velhinha
Eu olhei no retrovisor, uma velhinha tinha mais ou menos uns 75 anos, toda acabadinha, tadinha, cabelo branco, toda sujinha, puxando um latão de geladeira com ferro velho em cima. Quando eu chego lá na frente, parei o carro de novo, olhei no retrovisor, a velhinha estava catando uns ferros velhos. Quando eu chego lá na frente, um rapaz todo barbudo, bonitão, com a plaquinha, não falava, porque parece que a língua, né? Escrito, me ajude, tô com fome. Pô, peraí. Eu olhando no retrovisor, uma velhinha com um latão, puxando um latão que era para ela estar em casa descansando. Acho que não tinha nenhum filho por ela. Era para estar em casa descansando ali e os filhos cuidando. Agora a velhinha ali puxando a carroça, sabe? Toda sujinha. Você olhava na velhinha assim, só via osso, irmão. Não via nem carne mais. Aquele couro, né? Da velhinha puxando maior força aquele latão. E o rapaz lá na frente, gordo, todo barbudo, bonitão, pedindo dinheiro. Ô, irmão, isso daí eu mesmo, só se Deus mandar mesmo, mas eu não ajudo. Eu ajudo sim. A senhorinha que esse dia veio vender pano de prato pra mim, eu só tinha com 10 reais no bolso. Ela queria vender 5 panos de prato, parece, por 15 reais. Eu tirei os 10 reais e dei pra ela. Ela falou, eu faço dois. Eu falei, não, vende pra outro. Eu quero ajudar a senhora com esses 10 reais. Aí sim, aí eu ajudo, irmãos. Agora tem pessoas até no nosso meio, irmão, que abraça o culto, irmão. Não quer trabalhar, quer ficar só esperando, ó. Sabe? Aí acontece disso, sai da igreja, são esses que saem da igreja, aí vai pra internet falar besteira, falar da obra da piedade que não ajudou. Vai ver que esses que falam mal da obra da piedade já foram ajudados várias vezes, irmão. Sabe? É que cospe no prato que comeu. Essa carta aqui não tem nexo nenhum, irmãos. Aqui, depois eles usam dizendo que nós não temos os outros. Ó, a CCB proíbe vocês de se alimentarem da palavra de Deus em igrejas bíblicas, porque a igreja bíblica não tem a bendita revelação. Graças a Deus você falou bendita revelação, a qual você passa de uma balela aos anciãos só para prender vocês no engano. E eles dizem que nós falamos mal de outros irmãos de outras igrejas. Isso tudo é mentira. Se vocês de outra igreja for para a congregação e vocês ouvir alguma coisa falando na hora do culto, vocês prestem bem atenção. Esse povo é mentiroso, viu? Esse povo, eles estão aí usados pelo diabo mesmo. Estão usados pelo diabo para atacar a obra de Deus. São os próprios demônios que entram dentro dessas pessoas, né? Os próprios demônios mesmo para falar mentira, né, irmãos? Ainda põe João, ainda tem coragem de colocar João e Mateus, como que uma pessoa dessa é uma pessoa de boa fé. Que isso, irmão? Então, irmãos, ficamos aqui este lindo vídeo que Deus tem preparado para todos nós, né? Para falar sobre a menina dos olhos do Senhor, a obra da piedade. Os templos, se tem 500, se tem 600, o dinheiro da Irmandade está sendo aplicado na própria Irmandade. Não está sendo para comprar apartamento, para comprar carro, para comprar imóveis no nome de ancião nenhum. A congregação é elogiada na Receita Federal por suas finanças em dias e não dá escândalo nenhum. Pode procurar em todos os órgãos competentes que a congregação está em dia com as suas finanças, correto? Você, para doar uma coisa, uma caixinha para a congregação, você precisa quitar, fazer um termo de doação, é uma burocracia que lá é tudo transparente. Então você que não conhece a congregação, antes de ouvir essas pessoas falaciosas, procure então ir lá. Porque, irmãos, tanto mal que falam da obra de Deus, eles estão ajudando, porque as pessoas vão lá ver de perto o que é isso mesmo, e chega lá a ver outra coisa, né? Ver outra coisa. A rainha de Sabá foi ver lá o Salomão, né? Com certeza ela chegou lá, ela pensou que era uma coisa, ela foi ensinar lá Salomão, né? Quando chegou lá que ela foi ensinada pela sabedoria que Deus deu, ela saiu de lá maravilhada, irmãos. E essas rainhas de Sabá, que vai visitar a obra de Deus, sai de lá maravilhada e fala: essas pessoas que falam mal da congregação, eles têm a dor de cotovelo e querem, né, denegrir a obra de Deus. O que vocês acham, queridos? A obra da piedade já atendeu vocês? Nós temos imensos vídeos para colocar aí da obra da piedade ajudando a nossa querida Irmandade. E por que não algum irmão, né, família ou alguém
que precisa. Que precisa, não aqueles braços curtos que quer ficar ganhando a obra da piedade e ficar em casa só assistindo Netflix, né? Que às vezes tem até dinheiro para pagar uma internet, uma Netflix, mas não tem para comprar um botijão de gás, né, irmãos? Isso que nós temos que ver também. Não é só coitado, 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 né? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Comente, querido.